evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. We have a wonderful evening's entertainment lined up for you, one that will provide several hours of pleasurable relaxation and diversion for you and your family. Olá, o meu nome é Eduardo e, como vocês sabem, estou aqui para mais um episódio do Geekaholic e hoje vim aqui de propósito para dentro do carro com um calor infernal, mas eu vou aguentar, eu juro que vou aguentar, para vos falar um bocadinho acerca do cinema drive-in, algo que tem ganho alguma fama agora em Portugal graças à pandemia, mas que é algo que é bastante antigo lá pelos Estados Unidos e por outros países, mas os Estados Unidos principalmente, e é onde é algo que até hoje ainda tem bastante sucesso. E os cinemas drive-in, lá pelos States, são um género de cinema com que vocês vão com o vosso carro para ver os filmes numa tela que está lá à frente. E é um género de cinema que surgiu já lá no início do século XX. Estamos a falar de 1920, por aí, quando pela primeira vez colocaram carros num auditório de cinema, mas não é aqui que surge os cinemas drive-in que nós hoje conhecemos. É mais nos anos 30, quando o Sr. Richard Hollingshead Jr. Decide, devido a alguma situação, pelo menos pelo que a história conta, a mãe dele tinha muitos problemas em se sentir confortável nos cinemas, e então ele decide colocar uma tela em duas árvores que tinha pelo jardim e com isso meter um projetor da Kodak em cima do capão do seu carro e então visionar um filme, e aquilo foi muito interessante e ele acabou por patentear essa ideia e abrir o seu primeiro cinema, que acaba por ser o primeiro cinema nestes moldes atuais dos drive-in cinema. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que aquele cinema não teve grande sucesso, aliás, o prejuízo era maior do que o lucro e acabou por fechar, passado pouco tempo, 3 anos, acabou por fechar. Mas isso não fez com que os cinema drive-in não se tornassem um sucesso pelo resto dos Estados Unidos. E tornaram-se principalmente em locais, esqueci-me de dizer, mas o local onde ele abriu esse primeiro cinema era em New Jersey, se não estou em erro, e os cinemas tornaram-se muito mais famosos em locais mais remotos dos Estados Unidos, onde havia menos acesso aos cinemas tradicionais e eram cinemas mais fáceis de montar porque eram terrenos, os terrenos eram muito mais fácil do que propriamente ter um edifício todo montado com etc, e os cinemas acabaram por ter muito mais sucesso nesses locais remotos. E então acabou por fazer grande sucesso, acabou por ter um boom muito grande até para aí aos anos 70, no máximo 80, mas principalmente nos anos 70, e depois acabou por começar a decair, mas ainda hoje existem montes de cinemas, dezenas, se não centenas mesmo de cinemas drive-in nos Estados Unidos, por várias regiões do país. Este género de cinemas nunca se tornou muito popular na Europa, tornou-se, sei que no Brasil também teve algum público e alguns cinemas por lá. Ainda há um em funcionamento no Brasil, aliás. A Austrália também teve um bom conjunto de cinemas drive-in. A Europa não tanto, sei que houve alguns países que sim. Portugal, se eu não me engano, nunca teve, mas se houver alguém que saiba que saiba que houve algum cinema, que me diga aí nos comentários, que eu também gostava de ficar a conhecer. Eu procurei, não encontrei nenhuma informação sobre isso, mas se houve, digam-me, por favor. No entanto, como eu estava a dizer, apesar desses cinemas não terem sido muito populares cá pela Europa, apesar de haver alguns países com eles, havia os cinemas ao ar livre, que surgiram aliás, antes do cinema drive-in nos Estados Unidos. E esses cinemas ao ar livre é como se fosse uma sala de cinema normal, mas ao ar livre, com as pessoas sentadas em cadeiras normais. E esses cinemas tiveram bastante sucesso, aliás, ainda existem bastantes aí pela Europa fora, a Alemanha, Reino Unido, Itália também tem, bastantes cinemas desse género. Agora, em relação aos cinemas drive-in, como eu estava a dizer, Portugal acabou por aproveitar esta vaga de pandemia que por aí está, para trazer os cinemas drive-in a Portugal, que eu espero que esteja a dizer bem, mas pela primeira vez, e tem sido um sucesso. E nós tivemos nos cinemas, no cinema de Coimbra, que o Coimbra Shopping organizou. E é por isso então que eu vos quero falar um bocadinho sobre a minha experiência e a da Cristiana Vaga. Ela não está aqui, mas ela estava ali quando nós estávamos no cinema a ver o cinema no carro. E
Ora bem, o Coimbra Shopping em Coimbra, para quem não conhece, é um shopping bastante antigo. Aliás, do estilo moderno de shoppings, é capaz de ser o mais antigo em Coimbra. Um, E eles não têm salas de cinema, é o único shopping grande, ativo neste momento de Coimbra que não tem salas de cinema. E eles decidiram aproveitar essa questão para meter algumas sessões de drive-in com alguns filmes muito interessantes. E foram 3 dias, onde houve 5 sessões, foi sexta, sábado e domingo. 2 sessões na sexta, 2 sessões no sábado e 2 sessões no domingo. Eu agora vou aqui às minhas cábulas para ver os filmes, para não me esquecer de nenhum, mas basicamente no primeiro dia tivemos Amazing Grace e Aquele Querido Mês de Agosto, no segundo dia tivemos Lady Macbeth e o incrível Cinema Paraíso, e depois no último dia, que foi o dia que nós fomos, tivemos uma sessão do filme Os Parasitas, um filme bastante famoso e bastante atual. Aliás, todo o conjunto destes filmes são bastante famosos, mas este Os Parasitas nós realmente achámos interessante que podia ser uma boa oportunidade para ver o filme em modo cinema e uma experiência bem diferente em cinema. Bem, nós aproveitámos esta sessão, era totalmente gratuita. E aquilo foi bastante diferente daquilo que estamos habituados aos formatos habituais de cinema, não é? Como vocês podem estar à espera. Tivemos um check-in antes da hora, uma hora antes, se não estou em erro, uma hora antes, exatamente. Fizemos um check-in com o carro, onde os carros se foram alinhando todos lado a lado para depois seguirmos em fila indiana até ao local onde estaria a tela de cinema, no parque de estacionamento do Coimbra Shopping. E basicamente nós éramos o carro número 2, ficámos logo na primeira fila, o que foi bom e não foi bom. Deixo já esta dica, se alguma vez forem, tentem ficar não na primeira, mas para ir na segunda. A terceira deve ser o melhor spot, calculo eu. A primeira é boa, porque estamos bastante perto, não temos carros nenhum já à frente. Por outro lado, se for um cinema em que a primeira fila esteja muito perto da tela, a não ser que vocês tenham um vidro panorâmico ou algo desse género, vai ser um bocadinho mais chato para ver. Mas nós adaptámos e baixámos os bancos para trás, que eu não encontro aqui, mas basicamente assim lá para trás para nos deitarmos, e conseguimos adaptar bastante bem àquele cinema, não é? Fomos comprar comida antes de ir lá para dentro do carro, mas era algo que por acaso não precisávamos, mas nós não sabíamos. Mas basicamente eles tinham um serviço em que nós podíamos telefonar para alguns restaurantes que tínhamos no panfleto. Eu acho que tenho aqui um panfleto ainda, como vocês podem ver. Como vocês podem ver, está aqui Cinema Drive-In, e nós podíamos ligar para algumas lojas, para alguns restaurantes que estavam aqui, e eles vinham-nos trazer ao carro, dizíamos o número do carro e depois eles vinham-nos trazer. Muito interessante, muito diferente daquilo que é habitual, algo que, por exemplo, nos cinemas tradicionais não dá para fazer, pelo menos cá em Portugal. E basicamente em termos de comida nós acabámos como já tínhamos comida, acabámos só por pedir um geladinho, mas obviamente pipocas, tínhamos por cá, tínhamos isso tudo. Cinema Perfect. E então o filme que vimos foi Os Parasitas. E em relação à sessão em si, o que é que eu tenho a dizer? Bem, é assim, o áudio do cinema drive-in, não sei se vocês sabem, mas funciona através do rádio. Nós não utilizamos o rádio do carro, mas sim utilizamos o telemóvel com uma coluna portátil por fio, que assim pudemos utilizar o rádio para dar a emissão como deve ser. E não tivemos qualquer problema com isso. Aliás, o som estava perfeito, estava impecável e funcionou muito bem. Isto para evitar também, obviamente, é difícil de que uma sessão de uma hora e meia que que dê cabo da bateria, mas para evitar essa possibilidade, nós fizemos assim com o telemóvel, e não gastou, aquilo aguentou bastante bem, gastou para aí 1% de bateria no telemóvel. E então nós usámos esse sistema. Ou seja, em termos de áudio, não é a imersão que um cinema tradicional tem, como é óbvio. Já em termos de imagem, é tal e qual um cinema, só que a questão de nós estarmos na rua e poder haver fatores ambientais externos que
como carros, por exemplo, o parque de estacionamento era perto de várias estradas, o que fazia com que de vez em quando houvesse umas luzes que passavam no ecrã e tornavam a coisa um bocadinho mais estranha, mas isso é algo que num cinema drive-in feito propositadamente poderá não acontecer. Naquele caso aconteceu. Tal e qual como sons, por exemplo, de apitos de carros que podem afetar ou outros sons externos que nós não podemos fazer nada. Poderíamos estar com os vidros fechados, mas obviamente que falecíamos lá dentro porque estava um calor infernal naquela noite. De qualquer das formas, foi uma boa experiência, foi uma experiência bastante diferente, foi uma experiência interessante e eu gostava muito de voltar a repetir, mas infelizmente duvido que as coisas continuem como. Duvido que continuem a manter este tipo de cinemas, porque os cinemas estão a abrir e não há locais fixos para isso, e por isso só se for nestas sessões assim extraordinárias. Mas era algo, por exemplo, um shopping como o Coimbra Shopping poderia facilmente apostar neste sistema, porque o local que eles usaram, apesar de ser parque de estacionamento, não. O shopping tem muito parque que não é usado geralmente, por isso não era isso, não iria afetar por aí. E a questão de poderem ter um cinema diferente numa altura em que as pessoas ainda têm bastante receio de ir para uma sala de cinema, acho que seria muito bom. Mas pronto, eu espero que volte a ver. Se vocês nunca experimentaram e se houver na vossa zona, experimentem. É diferente, mas se gostam de cinema, acho que vão curtir, vai ser diferente. Tem aquelas vantagens de nós podermos facilmente comentar, se estivermos com mais alguém, comentar com a pessoa alguma cena do filme, sem estar preocupados se estamos a incomodar ou não alguém. O facto de não estarmos a ouvir as outras pessoas a comer pipocas, nem ninguém nos estar a ouvir a comer pipocas, ou seja, estamos nós e pronto, acabou. E é uma experiência totalmente diferente. Por isso, digam-me aí nos comentários o que é que, se já foram, digam-me o que é que acharam, e se nunca foram, digam se gostavam de ir. Eu e a Cris curtimos e esperamos poder voltar a experimentar em breve. Por isso, eu vou sair deste habitáculo que está muito quente e fico-me por aqui. Espero por vocês no próximo mês para mais um episódio do Geekaholic e até já.